Ok, pessoal, saudações para você. Nós vamos estudar hoje a lição que tem como título Mensagens às 7 igrejas. Isso aqui eu ia falar do início, então, do livro do Apocalipse, como você pode ver. E aqui é o título da revista, Passos para a Vida, série C. Vai falar sobre a questão do milênio, a segunda vinda de Cristo também. Mas hoje vamos especificar sobre as 7 igrejas. Então, no decorrer desse estudo, nós vamos ler os textos e também ter alguns comentários. Antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender esses textos da Bíblia, ajude para que possamos buscar a Ti e deixar de fazer nossa vontade para cumprir com a Tua, que possamos compreender tudo que nós precisamos. Te pedimos perdão também pelos muitos pecados que temos. Nos dê iluminação, dirija os nossos passos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos então partir para a leitura e estudo. Mensagens às 7 igrejas. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, do 10 até o 11. Nós vemos aqui que fala que João ele foi arrebatado no dia do Senhor. E a gente entende que o dia do Senhor é o sábado. Isso porque os judeus eles tinham essa tradição. Eles entendiam que de fato o dia do Senhor era o sábado. E sim, nós entendemos que até hoje e eternamente Deus separou um dia lá na criação no Éden. Então, no sábado, ele foi arrebatado em espírito. Quer dizer o quê? Que dá a entender que ele teve ali uma visão. E ele ouviu uma voz e falou que o que ele estava vendo e começasse a ver era para escrever para 7 igrejas, que ficavam então na Ásia. E essa é uma realidade. Nós vemos que então tinham 7 igrejas lá desse território asiático que precisava conhecer o Evangelho do Reino, precisava ouvir essas mensagens especiais. Tinham crentes lá e precisavam então dessas orientações. O que João começa a ver, ele então tinha que falar para outras pessoas. Ivan, pegue minha Bíblia, por favor, para mim. Tá, então continuando. 7 igrejas, 7 períodos da história da igreja cristã. Vem falando aqui a respeito justamente de 7 igrejas. Elas são literais? Sim, aconteceu sim. Existiam de fato, e muitas existem até hoje, esses lugares físicos, essas igrejas nessas cidades aí. Só que tem algumas cidades que estão só em pedaços por conta da destruição. E vemos que então significam também 7 períodos, 7 momentos da história do cristianismo. Havia muitas cidades que tinham igrejas cristãs na Ásia, mas Deus escolheu apenas 7 para enviar mensagens específicas. Avaliando-se a ordem em que são mencionadas, nota-se uma ligação geográfica quase circular no mapa. O próprio número 7 indica a perfeição. As condições especiais de cada mensagem aplicam-se a 7 períodos de tempo nos quais vivem os fiéis seguidores de Jesus desde a fundação da Igreja cristã, 27 depois de Cristo. No batismo de Cristo por João, o Batista, até os nossos dias. Vamos então começar a acompanhar. Conhecendo os 7 períodos. Éfeso. Apocalipse 1, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Nós vamos acompanhar então essa leitura. Apocalipse 2, do 1 ao 7.
já tá gravando? Sim. Ou então deixa pra depois, ligar o notificador depois. Tá. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Acompanha comigo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e tu diz àquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em outras traduções fala, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aqui está a promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então vemos que sim, significou com certeza orientação lá para aquela época, para as pessoas, então, os crentes que estavam em Éfeso, naquele território asiático, e vemos aqui que ela serviu, então, lá do ano 27, essa orientação aqui, do ano 27, que é onde está a igreja cristã, é quando dizem, né, que vale aqui esse período, vai até o ano 100, do 27 até o ano 100. E a igreja então passa por esse processo, um processo que realmente estava sofrendo ali perseguição, e que algumas pessoas deixaram o primeiro amor. E tem então a promessa, né, que é comer da árvore da vida os que forem fiéis. Voltando para o que está escrito no livro da lição. Contexto e significado. A definição da palavra Éfeso é desejável. O primeiro período da igreja cristã foi marcado por características especiais. Primeira, pertencia a ele a igreja fundada diretamente por Jesus. Nós vamos ler brevemente Mateus 16, 18, que nos diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo edificou a igreja não foi sobre Pedro, foi sobre ele mesmo. Cristo é a pedra. Nós vemos então que Pedro estava sendo ali como uma coluna para sustentar. Estava sendo usado por Deus para colaborar no andamento da igreja de Deus naquela época. Então, temos essa primeira característica, pertencia a Cristo, a igreja que foi fundada. 2. Ou segundo ponto, havia fidelidade aos princípios originais ensinados pelo Salvador. A obra de evangelização, terceira característica, dos fiéis daquela época foi inigualável, a obra de evangelização. E a extensão da pregação de sua mensagem foi maravilhosa. Então atingiu muitos lugares e muitas pessoas. Infelizmente, Éfeso caiu em erro antes do fim de seu período. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse texto é de Apocalipse 2,4. Entretanto, havia esperança para aqueles irmãos e há esperança para os cristãos de hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, aqui vem falando sobre a igreja de Éfeso, que o período, quando se para estudar, para definir, seria do ano 27 até o ano 100. Esmirna. Vamos pegar então Apocalipse 2, do 8 ao 10. Do 8 ao 10 nos diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna,
escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas primeiras obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então vemos aqui que fala que ia passar sim por uma tribulação, por uma prova, 10 dias, mas na verdade significa 10 anos. Foi um período de grande perseguição, de intensa perseguição contra os cristãos daquela época, que equivale, na verdade aqui ele vai abranger, né, do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. Ele abrange muito mais, só que essa perseguição bíblica, cada dia equivale a um ano, que é profética, ela de fato aconteceu em 10 anos. E com certeza, posteriormente teve perseguição sim, mas o que foi profetizado, que seria muito intenso, foi isso aqui. Contexto e significado sobre Esmirna. Vamos então acompanhar. O nome desse período significa mirra, óleo de perfume suave extraído da casca dessa planta por esmagamento. Então aqui vem falando significa isso aí, um óleo de perfume suave. Naquela época, os cristãos foram esmagados sob a forte perseguição do Império Romano, tornando-se sua fé uma oferta de cheiro suave a Deus. A história apresenta nessa fase pelo menos 8 perseguições contra a igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Na interpretação de profecias, um dia equivale a um ano exato. Nós vamos ver então Números 14, 34. Profecia é assim. Na profecia, quando se trata assim que o Senhor fala, cada dia vale um ano. Números 14, 34 nos diz: Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Então aqui o Senhor vai falando sobre a situação daquele povo de Israel que iria ser 40 dias, sendo 40 anos, né? Porque seria então aplicado a profecia. E temos então outro texto para nos servir de base, Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 vai então nos dar uma noção maior, que para nós diz o seguinte: E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deixar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Então a Bíblia ela tem vários pontos que acabam se explicando em outras partes. Dando então sequência, lá na revista Estudo, o imperador Diocleciano, depois de perceber a influência crescente do cristianismo, assinou em 303 d.C. um terrível edito contra os cristãos, publicado na cidade de Nicomédia, iniciando uma perseguição que durou 10 anos. A década escura terminou com o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino em 313. Nós vemos então que a perseguição ela vai ser amenizada, mas quando aconteceu foi de fato muito forte. Pérgamo, Apocalipse 2, do 12 até o 17, nos diz: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Algo interessante aqui, deixa eu ver a iluminação, melhorou. Então, algo interessante aqui, que a gente consegue perceber, é que são várias promessas que são feitas, e essas promessas, sim, elas valem para cada um de nós até hoje. Tá? Então, são recompensas que valem, sim, para todos nós. Vemos também que essa igreja, então, ela passou por um período de grande perseguição. Na verdade, uma perseguição que foi do tipo implícita, porque ela perseguiu a verdade da Bíblia, a verdade da lei de Deus, de forma que foram ensinados mandamentos contrários, foi feito um momento de colocação de ídolos de forma escondida, para fazer com que as pessoas, então, em sua fé para com as pessoas, para com Deus, fossem iludidas idolatrando deuses pagãos de forma ingênua, digamos assim. Vamos então compreender. Os santos, que então são denominados da Igreja Católica, sendo São Pedro, São Paulo e tudo mais, esses outros, quando se para pensar que são feitos ali em barro e tudo mais, não é da vontade de Deus, está no segundo mandamento, que não é para fazer imagem de escultura, para adorar, e no caso eles começaram a fazer, começaram então a dizer que eles, que estavam sendo ali, naquela situação, reverenciados, estavam dizendo que então esses objetos, eles equivaliam a tal apóstolo, e que deveriam então orar para esse apóstolo, para que sua situação melhorasse, para que resolvesse isso e aquilo, quando na verdade não é bíblico. E vemos também a respeito do domingo, sendo o primeiro dia da semana. Em nenhuma parte da Bíblia nós somos orientados a guardar o domingo, em nenhuma parte, o primeiro dia da semana. Muito pelo contrário, é muito falado a respeito da guarda do sábado. E Cristo fala que ele não veio mudar a lei. Percebemos então que a lei ela foi escrita pelo Deus de Deus, então não deveria mudar. Então nesse tempo foi um tempo de mistura religiosa. Foi um momento de introdução na igreja desses princípios falsos aí, para distorcer a verdade. Esse período foi de 313 a 538. Contexto e significado. A palavra Pérgamo significa lugar elevado ou elevação. Em 313 d.C., o primeiro imperador cristão, Constantino, legalizou o cristianismo, tornando-o religião oficial do império. Isso deu fim às perseguições, mas essa mudança de status acabou contaminando a fé cristã com práticas pagãs, criando um culto sincrético. Foi o período do desenvolvimento das falsas doutrinas. Culto sincrético, que equivale a sincretismo, é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Aquela mistura que eu falei para vocês. Então vemos que foi um período do desenvolvimento das falsas doutrinas. O Apocalipse 2, 14 e 15, que a gente leu, fala a respeito de Balaão, de Balaque, né, dos ensinamentos lá falsos, misturando as coisas. E, segundo Tessalonicenses, vai nos falar a respeito disso aí também.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. 2, versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então isso já aconteceu. Já aconteceu. E mais à frente nas profecias a gente entende que tem situação que acontece ainda hoje e vai continuar acontecendo. São interpretações assim que a gente percebe que são mais profundas e que vão falar então a respeito disso aí. Pessoa querendo ser Deus, querendo mudar o que Deus ensinou. Como é possível que o mesmo império que crucificara Jesus tenha decidido que o cristianismo seria a religião do Estado apenas 300 anos depois? É um salto enorme, na verdade. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte.